Viva, seja muito bem-vindo a mais um ciclo de conversas organizado pelo Expresso e pela Associação dos Jovens Agricultores de Portugal para discutir o futuro do setor agrícola. O meu nome é Sara Tainha, sou jornalista da SIC e da SIC Notícias e tenho o prazer de estar aqui convosco hoje para debatermos dois pontos muito importantes na agricultura. Por um lado, a questão da sustentabilidade, mas por outro, a questão da autossuficiência alimentar. Como é que podemos trabalhar em Portugal para promover estes dois lados? A agricultura sustentável respeita mais o meio ambiente e produz produtos mais saudáveis, sem agroquímicos, e os consumidores começam a alterar os hábitos de consumo e apostam cada vez mais neste tipo de produtos. Os agricultores têm de estar preparados para esta mudança, têm de criar estratégias para lá chegar, mas não nos podemos esquecer que é um negócio, que é preciso gerar lucro. Outra questão que tem sido muito debatida é a questão da autossuficiência alimentar. Como é que podemos, de facto, depender menos de outros países na produção de alimentos? O plano estratégico definido pela Europa da Política Agrícola Comum, que entrou em vigor em janeiro de 2023, tem bem definido que é preciso produzir mais, mas com menos. Como é que podemos lá chegar? É o que vamos saber com os nossos convidados, o Ministro da Agricultura e Pesca, José Manuel Fernandes, que é hoje nosso convidado. Seja muito bem-vindo e obrigada. E ao nosso debate junta-se também o Diretor-Geral da AJAP, Firmino Cordeiro. Firmino, seja também muito bem-vindo. Sr. Ministro, comece por si e por esta questão, com esta ideia de produzir mais com menos. Destes meses que está à frente da pasta da agricultura, o que é que tem feito para ajudar os agricultores nesta matéria, de produzir mais com menos? Olha, desde logo dando-lhes estabilidade, previsibilidade, o que significa também confiança. Nós estamos a rever o PEPAC, que já foi entregue a Bruxelas, a reprogramação, e onde, por exemplo, vamos passar aquilo que era o rendimento médio por hectare de cerca de 80 euros para 126 euros. Aprovámos também em Conselho de Ministros recentemente 300 milhões de euros, 60 milhões de euros por ano até 2029, para reforçar este rendimento. Mas depois estamos a diminuir a burocracia. Isto é previsibilidade e aumento de rendimento, mas também estamos a diminuir a burocracia e, por exemplo, agricultores que tenham menos de 10 hectares não são sujeitos às regras da condicionalidade, e são mais de 110 mil agricultores. Para além disso, se um agricultor for vítima de um intempério, as regras da condicionalidade não se lhe aplicam, há uma derrogação temporária. Isto é no âmbito de rendimento, previsibilidade e estabilidade, mas para além disso nós queremos que todos os fundos, e vamos alterar o acordo de parceria para este objetivo, ajudem a agricultura. Os fundos da Política Agrícola Comum não podem ser eles a fazer tudo, e também no domínio do ambiente ou outros níveis. E nesta sustentabilidade, por exemplo, é necessário, para explicar o que eu estou a dizer, agricultura de precisão. Mas para termos agricultura de precisão, nós necessitamos que os territórios tenham acesso à internet, que haja conectividade. Ora, e sabemos que isso no interior... Os fundos da política de coesão, do Portugal 2030, devem estar disponíveis para este objetivo. Fazer mais com menos implica, desde logo, a palavra eficiência, mais produtividade. É necessário, por exemplo, que a indústria de transformação agroalimentar, o Compete 2030 nomeadamente, a financie, que as nossas adegas cooperativas tenham acesso a financiamento, não só para aumentar a capacidade de armazenamento, para se modernizarem, para darem escala aos pequenos produtores, mas depois também que possam ter acesso a fundos para a descarbonização e digitalização. É também ainda preciso uma outra coisa, que é a formação, as competências. As escolas profissionais agrícolas têm sido completamente esquecidas durante os últimos anos. Queremos lhe dar dimensão, mas também fazermos e termos. E felizmente temos a AJAP, a quem dou os parabéns por esta iniciativa, mas as confederações de agricultores como a CAP e a Confagri, que fazem aqui um trabalho importantíssimo a este nível. Há um outro ponto que é absolutamente essencial.
que é a percepção que se tem da agricultura e que não corresponde à realidade. Muitas vezes quando se... Não, e aí, permita-me fazer-lhe uma questão. A agricultura e o ambiente andam lado a lado e já disse que considera que existe um radicalismo verde contra os agricultores. Pergunto-lhe porquê. Acha que os agricultores têm sido vistos como os vilões nesta questão do ambiente? Tem, e se há alguém que foi responsável por essa imagem e que, no fundo, foi o maior amigo até da extrema-direita, tem o nome, o vice-presidente da Comissão da altura, Franz Timmermans. O agricultor não pode ser sobrecarregado com burocracia e ser, no fundo, pedir-lhe para fazer aquilo que ele não tem financiamento para fazer, e depois nós temos de ser graduais nos objetivos climáticos para atingi-los. Temos de envolver todos, e neste caso temos de envolver os agricultores. Mas isto é uma corrida contra o tempo, não é necessário tomar medidas logo na prática para ser o mais rápido possível? Mas é necessário que seja o mais rápido possível, mas que seja execuível. Nós não podemos depois, por outro lado, ser naivos, que é, não permitimos, por exemplo, a utilização de fitofármacos na União Europeia e depois entram produtos na União Europeia com usando esses mesmos produtos fitofármacos. E, portanto, isso aí, ninguém consegue... É uma incoerência. Ninguém consegue explicar isto. Se há zona no planeta onde há, desde logo, normas ambientais rigorosas, sustentabilidade ambiental, é na União Europeia. Há sempre a ambição de se querer fazer mais, mas querer-se fazer mais procurando, desde logo, que haja viabilidade também económica. Mas para ficar claro, seria na Europa permitir essa utilização dos fitofármacos ou simplesmente proibir a entrada de produtos que tenham esses fitofármacos? É necessário aí um outro ponto, que é a investigação. É necessário avançarmos e não termos medo das novas técnicas genómicas, e a ciência aí é importante. Quando eu falo da percepção da agricultura, a agricultura é muito mais que e o setor agroalimentar, que os cerca de 5% do PIB e os 11% da população que está empregada. A agricultura é também gastronomia, como eu costumo dizer, é coesão territorial que estamos sempre a esquecer. Mas respondendo à minha pergunta... É investigação e inovação. Esta questão dos fitofármacos, é proibir a entrada ou permitir a utilização? É termos investigação para nós conseguirmos ter substituição. E, portanto, aqui não podemos ter regras diferentes para produtos que entram e para o fabrico dos nossos próprios produtos. Caso contrário, estamos a entrar numa concorrência desleal e estamos a matar a nossa produção. E há aí um objetivo que nós temos, que o referiu na sua introdução, é a autonomia estratégica da União Europeia. Autossuficiência. Não vou dizer só a autossuficiência, há desafios que temos por certos. O desafio das alterações climáticas, escassez de recursos naturais, aumento da população e uma população que se concentra em zonas urbanas. Depois ainda estamos sujeitos a guerras, a uma situação geopolítica que conhecemos, a pandemias. Portanto, nós temos de trabalhar e contribuir para esta autonomia estratégica da União Europeia. Nos últimos 10 anos, o nosso déficit agroalimentar triplicou. Em Portugal, passou de 1.100 milhões de euros para mais de 3.300 milhões de euros. Há que ter consciência que isto prejudica a nossa segurança alimentar. Então, e sobre este ponto... Permita-me perguntar aqui ao Firmino Cordeiro, Firmino, porquê é que nós estamos a assistir a este crescimento em relação a esta questão da autossuficiência alimentar? Estamos mais dependentes dos produtos de fora. Porquê? Que tipo de dificuldades é que têm os agricultores na prática para depois preencher todas as lacunas na procura? Bom, muito obrigado e dar os parabéns ao Expresso porque se tem juntado com a AJAP para evidenciarmos todas estas questões deste setor, que é um setor extremamente delicado, mas um setor extremamente importante, e é importante que órgãos de comunicação social com muita visibilidade possam espelhar estas nossas realidades e estes problemas, porque isto vai muito mais além da agricultura em si, da produção, como acabou de dizer o Sr. Ministro, a montante e a jusante, há todo um conjunto de atividades que estão direta e indiretamente ligadas ao setor.
Bom, mas vamos lá ver, isto depende de políticas e esta é uma área de governação extremamente sensível e extremamente importante. Porquê? Porque ela é muito abrangente. Isto não é só da agricultura pura e dura, como é que se produz o tomate ou a batata, como é que se faz o olival ou o amendoal, não, é muito mais além disto. É a interligação com outros países, com outras comunidades de países, com outros continentes, estas trocas comerciais que também se estava a falar, ou seja, e as regras de produção de realidades diferentes, e tudo isto afeta quem quer ser, por excelência e bem, mais verde, mais sustentável, que assegure uma qualidade e uma segurança alimentar àquilo que produz aos seus consumidores, em primeira mão aos cidadãos europeus, portanto ao nosso continente, digamos assim, e a segurança que nós também damos naquilo em que exportamos para o exterior. Portanto, a Europa consegue, nós hoje, qualquer cidadão europeu tem a certeza que se vier a Portugal come qualidade como nós se formos a outro país qualquer, ou seja, isto é extremamente importante. Portanto, e depois em termos de políticas, ou seja, temos de ser sensíveis, claro, a esta evolução para a sustentabilidade e para uma agricultura cada vez mais verde, mais limpa, mais ecológica, se quiser, mas também não podemos fazê-lo em demasia sob pena de nos atropelarmos a nós próprios e fazermos isso da questão que acabou de me colocar, porque esta atividade tem de ser rentável para quem a faz, tendo essa pessoa, tendo esse agricultor, tendo essas explorações, a plena noção que se poluírem, a palavra pode ser até muito densa, mas se poluírem em excesso, se degradarem em excesso, terão consequências. Têm consequências no futuro próximo, até no futuro deles, enquanto agricultores. Portanto, ou seja, os agricultores são os primeiros guardiões disto. Porque nós, se degradarmos o nosso próprio solo, temos dificuldades na colheita seguinte, se nós prejudicarmos a água da nossa própria exploração, que já vamos reciclando muitas das vezes, portanto, utiliza-se, reutiliza-se, fazem-se filtragens e nós tornamos outra vez a guardar essa mesma água, ou parte dela, em determinado tipo de atividades, nós estamos a utilizar águas com pior qualidade, se ela tiver resíduos de produtos fitofármacos que se aplicaram a excesso, ou que não houve a devida ponderação. Nós hoje somos ponderados nisso tudo. Então, e é preciso que os nossos cidadãos percebam isso. Porquê que acha que existe tantas vezes essa ideia de que os agricultores não estão alinhados com o ambiente? Vamos ver, quase são tabus, quase são ideias pré-concebidas, quase são notícias à Google, e permitam-me falar desta forma, em que qualquer coisa que possa acontecer faz-se um escândalo de uma determinada dimensão e isto vai incidir exatamente nos produtores, ou seja, e colocam artificialmente os agricultores numa situação extremamente delicada, portanto, e depois até apontam porque é que estão a fazer desta maneira e aparecem os mídias com toda esta projeção. Não, nós temos de fazer o contrário, fazer o que estamos agora aqui a fazer, a explicar com tranquilidade, como dizia alguém aí na gíria do futebol, explicar como é que as coisas funcionam e como é que devem funcionar. O Sr. Ministro dizia bem, ou seja, nós temos de ter cuidado com aquilo que importamos, porque se nós temos aqui um conjunto de restrições muito elevadas, se alguém produzir de outra forma, a nível de utilização de determinados produtos, mas também com regras para os funcionários que têm, com regras em termos, com regras que não existem até em termos económicos, nós estamos a deturpar e de que maneira o mercado. Portanto, isso não pode acontecer, ou seja, tem de haver aqui um equilíbrio entre os dois lados da produção e da produtividade. Por isso é que a investigação, e cada vez mais, nós falamos de investigação, mas ela está a acontecer, por um lado pelos organismos oficiais, os ministérios, os seus centros de investigação, sim, mas também as universidades, não são oficiais, mas estão ao serviço da sociedade, mas também as próprias empresas. Hoje as grandes empresas que produzem os fitofármacos, os pesticidas, os agentes que combatem as doenças, fazem muita investigação nesta área e cada vez mais alargam essa investigação às próprias explorações e às universidades e chamamos explorações de agricultores. Portanto, sei lá, não posso aqui, não vai falar, mas se falar numa Bayer, se falar numa Singenta, se falar, há grandes, na BASF, há grandes empresas a gastar rios de dinheiro nesta investigação, ou seja, mas ainda não temos as substâncias ativas todas
a um nível que elas não tenham toxicidade rigorosamente nenhuma. Conseguimos isso com intervalos de segurança. Quanto mais apertarmos o intervalo de segurança, quer dizer que estamos a ser mais eficientes, ou seja, com menos dias quer dizer que o produto se degradou com mais facilidade, quando falamos em produtos de resíduo zero. Portanto, eu acho que é preciso continuarmos a fazer muita investigação para que cada vez mais os produtos possam atuar no momento exato, naquele preciso momento em que a praga, a doença, o agente causador da doença, nessa altura quase não é prejudicial e nós matamos esse agente causador da doença. E matar é uma palavra muito delicada, mas isso multiplicam-se a uma velocidade tão grande que nem sabe a dimensão disso, não é? O Firmino tocou aí numa questão que acho muito interessante, que é a questão de como as pessoas que trabalham na agricultura também têm que ter os direitos, não podemos só olhar para as regras no que diz respeito à produção dos alimentos, mas também nas regras da contratação. Aquilo que temos visto no litoral alentejano, que tem sido tão falado, de que forma é que este governo pretende lidar com esta questão, nomeadamente para garantir que os imigrantes que trabalham na área da agricultura têm direitos tais quais os portugueses e têm condições de vida dignas? É uma preocupação onde nós estamos a agir. Como? Por exemplo, se podemos começar pelas pescas, onde também há a necessidade de mão de obra. Pedimos uma autorização legislativa para que os nossos barcos possam ter não nacionais acima dos 50%, algo que até agora não acontecia. E depois não há a possibilidade de termos pesca sem mão de obra imigrante. Estão a ser multados barcos que vão para o mar e que não cumprem essa legislação. Mas depois temos um outro ponto, que também o queremos para a agricultura, que é a formação, que é a integração, que é os imigrantes aprenderem a nossa língua e depois terem uma habitação digna. Em termos daquilo que estamos a trabalhar para a agricultura, utilizando o Fundo Social Europeu, porque no mar temos um programa nosso, Formar, para este objetivo, chama-se Formar. Na agricultura, com o Fundo Social Europeu, vamos trabalhar essas competências e vamos procurar não só competências, mas também integração, conhecimento da língua, dos nossos valores. Depois há um ponto muito importante, que é, na revisão da lei dos solos, termos habitação digna nas explorações para os trabalhadores. Portanto, tudo isso está em curso, está mais adiantado na questão das pescas, a autorização legislativa, e em breve teremos não só esta parte da formação, reconhecimento das competências, habitação, com o objetivo de uma melhor integração, porque há algo que é claro: nós precisamos de mão de obra imigrante para podermos ter, no fundo, a produção que pretendemos. E para para ter essas medidas precisamos de fundos europeus. A agricultura, no seu geral, precisa muito deste dinheiro que vem da Europa para se dinamizar e desenvolver. Acusou o anterior governo de ter desperdiçado a oportunidade de usar na totalidade os fundos do PRR. Considera que este novo governo está a conseguir dar a volta a essa questão? E pergunto-lhe, em concreto, em que ponto é que está a execução do PRR na agricultura? A execução do PRR na agricultura está bastante baixa. A agricultura tem muitos poucos recursos no âmbito do PRR. Houve um esquecimento. E direcionou-se sobretudo para aquilo que chama os polos de inovação, com mais de 90 milhões de euros. Mas depois polos de inovação sobretudo para a recuperação física. E esquecendo-se elementos importantes, porque nós, por exemplo, devemos ter investigação para resultados. Vou explicar. Nós temos o fogo bacteriano na pera-rocha, temos o fungo na castanha, doenças na vinha. Nós precisamos de colocar recursos na investigação para este objetivo. A investigação fundamental é importante, mas é necessária a investigação para resultados neste domínio. E isso não foi feito. Quando eu digo que houve uma não utilização do que deveríamos ter em termos de PRR, nós tínhamos até 31 de agosto de 2023 a possibilidade de termos 8.300 milhões de euros, veja bem, 8.300 milhões de euros na vertente dos empréstimos. Eu próprio referi várias vezes, porque fui, quando estive no Parlamento Europeu, um dos negociadores do PRR,
que deveríamos não perder esta oportunidade. Não se quis utilizar estes 8.300 milhões de euros. E a bom português, o que é que foi feito a esse dinheiro? Esse dinheiro perde-se, não se tem acesso. Sim. Eram empréstimos a 30 anos, a taxas de juros muito baixas, e agora repare, nós estamos a avançar com um programa verdadeiramente estruturante, uma medida estruturante para o país. Água que une. Para termos o armazenamento de água, uma distribuição eficiente, uma rede interligada de água. Vamos precisar de muitas centenas, para não dizer milhares de milhões de euros para este objetivo. Vamos usar fundos europeus, mas também vamos ter que recorrer ao Banco Europeu de Investimentos, a instrumentos financeiros, a empréstimos. E perdemos esta oportunidade dos 8.300 milhões de euros que daria para este objetivo, para a questão da habitação, para o reforço da saúde. Não houve o planeamento que deveria existir a esse nível. Mas o que agora, é que estamos a fazer? Agora daquilo que pode acelerar. fazer. O que é que estamos a fazer? A acelerar a execução dos fundos, a reprogramar o PRR. Temos vários projetos no âmbito da agricultura, nomeadamente no regadio, que queremos incluir nessa reprogramação. Temos um objetivo, todo o Governo, acelerar para não perder um cêntimo dos fundos europeus e do Plano de Recuperação e Resiliência. Para além disso, nós queremos, no âmbito da agricultura, como há bocado estava a explicar, que todos os fundos ajudem a este objetivo. Os fundos do PT 2030, dei-lhe o exemplo da internet nas zonas rurais, mas também para a indústria, a agroindústria, através do Compete 2030. A formação profissional, o Fundo Social Europeu, Pessoas 2030, tem de estar disponível. Mas há programas de investigação, mesmo à escala da União Europeia, como o Horizonte Europa, que queremos que as nossas instituições tenham a ambição de ir a esses programas no âmbito da agricultura. Estamos, no fundo, a procurar que toda a transversalidade da agricultura, e temos um primeiro-ministro, Luís Montenegro, que, e bem, a considera como estruturante e estratégica, todas as várias dimensões possam ser financiadas pelos vários fundos e não se olhe para a agricultura como algo que só a política agrícola comum é que a pode financiar, com o objetivo, como eu sempre disse, de aumentarmos o rendimento dos agricultores, que é em média 40% abaixo das outras profissões, o que é verdadeiramente inaceitável. E se calhar é por isso que há tanto abandono desta profissão. Firmino, aproveitando que temos aqui o Ministro da Agricultura e a AJAP representa os agricultores, que queixas é que houve diariamente no terreno dos agricultores? O que é que os agricultores precisam que seja mudado com urgência? Não, sabe que se já era difícil a agricultura nas últimas décadas, ela neste preciso momento está mais difícil ainda. E está mais difícil ainda porque, repare, as alterações climatéricas afetam e muito o nosso país, e muito. E esta é de longe uma enorme preocupação que nós temos. Nós reservamos pouco a água, portanto temos a nossa capacidade de armazenar e reservar água das chuvas é muito baixa. E sem água não há agricultura? Se a compararmos com outros países, nomeadamente a vizinha Espanha, mas como chove menos, mesmo tendo reservatórios, também tem dificuldade em armazenar água, é lógico, mas não podemos pensar nisso, pensar dessa forma, porque nós ainda não temos, prevemos algumas coisas, ainda não podemos prever exatamente o que vai acontecer neste inverno que se aproxima, se vamos ter muita ou pouca chuva. Agora, imagino que é um inverno mediano, se tivéssemos algumas barragens ou charcas em muitas explorações feitas, elas devem-se fazer no verão, primavera-verão, que é quando não há umidade elas podiam ir enchendo. Portanto, nós temos de ter essa capacidade, porque nunca houve uma preocupação como há agora com a água. Eu temo que agriculturas que tradicionalmente, que há bem pouco tempo se faziam em sequeiro, tenham problemas daqui para a frente, para que as árvores, o olival, o amendoal, a vinha, consiga os mínimos de água pela sua vida natural, pelo seu ciclo natural, sem água, sem gota a gota pelo menos, que é o modelo, o sistema que mais economiza água. Portanto, em situação normal, nós vamos ter muitos problemas, o que quer dizer que
com este nome ou outro, mas a água que nos une, então, que une mesmo, porque mesmo no Algarve, só para dar um exemplo, também existe problema de água no consumo das pessoas, e nomeadamente quando elas aumentam, e de que maneira no período de verão. Eu acho que é quase, lamentar, é quase ridículo que em fevereiro de um determinado ano se venha dizer que se venham fazer restrições ao consumo de água até por parte da população e da agricultura, ou seja, algo está mal num país onde é que tem médias de precipitação razoáveis e não consigamos, desde até mobilizá-la se calhar de umas zonas para as outras, desde aproveitar aquilo que podemos em termos de chuvas, portanto, e maior captação, desde também passar alguma do mar, mas mete-me sempre muita exemplo, confusão. Fazendo um balanço daquilo que aconteceu no Algarve, da forma como os agricultores tiveram estas restrições no uso da água, sim, isso na prática refletiu-se no quê na vida dos agricultores? Então, compromete-se a produção do ano e compromete-se a produção a seguinte. Porquê? Porque as árvores depois não têm reservas, não acumularam reservas suficientes no inverno para a produção do ano seguinte. Nós só temos um ciclo produtivo, as nossas culturas têm o inverno e têm a parte da produção. Portanto, e se nós não tivermos essas reservas, no ano seguinte as culturas estão comprometidas. Portanto, a planta não conseguiu ter essa capacidade para no ano seguinte brotar e nascerem essas coisinhas todas da fisiologia vegetal, que não vale a pena estarmos aqui a explicar. Não vale. Portanto, o que eu estou a dizer é que há um acréscimo de um problema muito grande na agricultura, para além do envelhecimento. A nossa população, a média é 64 anos da população agrícola. São os agricultores mais velhos da Europa. Exatamente, repara, estamos a 3 anos da idade da reforma, porque ela tem aumentado, mas senão já estávamos em condições de estar todos reformados. O Sr. Ministro queria falar para agricultores, não tinha, porque efetivamente estão todos... Portanto, ou seja, é delicado. O que eu digo é com toda a honestidade do mundo, seja o governo que for, seja quem nos governe, tem de olhar para a agricultura como uma prioridade estratégica para um país. Nós, quanto mais, e começou a falar na sua peça de introdução, mais autossuficientes formos, melhor no nosso próprio país. Portanto, mas dentro da nossa comunidade, se conseguirmos ser, portanto, as trocas são mais fáceis de efetuar. O que quer dizer que temos de fazer esforço. Nós não podemos... Ouça, no caso do azeite, nós somos claramente exportadores, mas vejam o que pode acontecer se todo o olival se queira definhar e deixar de produzir. Não podemos ficar só com os olivais super intensivos, ou INSEB, como eles gostam que lhe chame. No Alentejo não tenho nada contra, pelo contrário. Agora, repare, nós o que vamos fazer é essas manchas de olival? Vamos fazer floresta? Floresta como? De sequeiro, para ter o abandono que tem e depois os incêndios fazerem o resto. Ou seja, é preciso pensar muito, como dizia aqui o Sr. Ministro, isto não é só agricultura. Tem de ir ao ambiente, buscar fundos para acudir a um território. Nós estamos a falar de mais de 80 e tal % do nosso território, quase 90%. Se nós não olhamos por ele, Portugal fica limitado aqui, à nossa faixa mais urbana, que no nosso caso é litoral. Nós não podemos fazer isso ao país. Nós temos de ter campo. Quem nos visita quer conhecer o Algarve, quer fazer turismo, quer conhecer a história das nossas cidades, é verdade, mas tem muito interesse em conhecer o resto do país. Portanto, e conhecer o resto do país, nós temos de oferecer um país aos nossos cidadãos, mas também a quem nos visita, um país com qualidade, um país que dê gosto de ir visitar, sei lá, a Alfândega da Fé, onde é que eu sou origem, ou Alcotim, ou Porto Alegre, seja o que for. Portanto, porque temos paisagens giríssimas e temos de manter tudo e isto. A agricultura podia isto mantém-se, claro, isto mantém-se com agricultura, mas mantém-se com coesão, mantém-se com ambiente e mantém-se com formação, como dizia o Sr. Ministro também, porque estas exigências que os agricultores têm implicam maiores necessidades de formação específica nestas áreas. E deixe-me só fazer este ponto, falou na agricultura de precisão. O que nós não precisamos de formar os nossos agricultores, com esta média de idade tão simpática que têm, para que aprendam os mínimos de alguma coisa para perceberem que é possível produzir mais com menos. É tal fórmula que temos eventualmente de falar nela ainda. E queremos falar de formação, de digitalização, mas como é que isso se pode fazer tendo em conta esta questão do envelhecimento e de termos os agricultores mais velhos da Europa? Como é que o Governo pretende resolver esta questão, trazer mais jovens para a agricultura? E também, lá está, porque está tudo interligado, povoar o interior, não é? Olha, desde logo mudar a percepção
muita gente tem do agricultor, onde tem manuais escolares, se apresenta o agricultor da enxada, quando hoje a agricultura é moderna. Para além disso, melhorar o rendimento do agricultor, que é o que estamos a trabalhar, e nós fizemos um esforço na reprogramação do PEPAC, do Plano para a Agricultura, brutal no que diz respeito à renovação geracional. Um agricultor em exclusividade, jovem agricultor, passará a ter de apoio 50 mil euros, quando antes tinha metade. E se estiver numa zona vulnerável, poderá chegar aos 55 mil euros. Aumentamos também o limite dos projetos e passará a ter 400 mil euros num projeto de investimentos. É uma forma que nós temos de darmos aqui um apoio que eu considero justo, mas um grande esforço em termos daquilo que é o nosso plano para a agricultura, para conseguirmos essa tal renovação geracional. Na nossa média de idades, como o Firmino já disse, é a maior da União Europeia, nos agricultores, acima dos 64 anos, e temos de fazer esse trabalho. Agora, e o que é que os outros países fizeram para dar a volta a essa questão e o que é que nós podemos aprender com o que se fez? Nos outros países também a média de idades é alta, e nós aí o que temos de fazer é de dar dimensão também aos pequenos produtores, apoiando as organizações de produtores, as adegas cooperativas, as cooperativas, para nós conseguirmos que haja aqui também um efeito de escala. Agora, fazia-me a questão da formação. Os nossos agricultores, mesmo os menos jovens, são resilientes, são os lutadores, estão disponíveis para aprender. Nós temos uma agricultura muito moderna já, e é algo que ainda vai passando despercebido a uma grande parte da população. E também temos jovens agricultores em algumas áreas de grande qualidade, são uma mais-valia que nós não podemos perder. A digitalização, as competências, é um objetivo não só na formação, como no investimento. Mas há bocado eu referi-lhe, não só o ensino superior, como as escolas profissionais agrícolas, são uma aposta nossa que foi esquecida e descurada durante os últimos anos. A agricultura é verdadeiramente estratégica, é estruturante, é essencial, vai para além daqueles números. Olha, no setor do leite, às vezes as pessoas ficam admiradas que há mais 640 mil pessoas a trabalhar só graças à produção do leite. Sabe porquê? Porque esquecem-se que os iogurtes, a manteiga e o queijo é feita a partir do leite. Portanto, nós temos várias fileiras que são absolutamente essenciais para Portugal, e há aqui um investimento que tem de ser feito e onde os vários fundos têm de contribuir. Não referi, por exemplo, o Fundo Ambiental, que é um fundo que também tem de ajudar a agricultura e a biodiversidade. Nós lançámos uma candidatura para apoiar a apicultura, já existente, 20 milhões de euros, mas a apicultura é também biodiversidade, o Fundo Ambiental também deverá apoiar. E esta visão transversal que nós precisamos, e uma consciencialização de toda a população, que o agricultor merece respeito, merece ser valorizado e tem de ter rendimento, e não pode ser também o perdedor na cadeia de valor, que é o que muitas vezes acontece. E o próprio governo tem que trabalhar em conjunto, porque um ministro, por si só, não consegue resolver todos os problemas. Precisa das finanças, precisa do ambiente, por exemplo. Há abertura dentro do governo e vontade para todos caminharem no mesmo sentido? Há abertura, posso lhe dizer que começa desde logo no primeiro-ministro Luís Montenegro, que está também ele imbuído deste espírito desde sempre, e conhece bem o país real e este setor, a Ministra do Ambiente, o Ministro da Coesão, e são fundamentais para não só o Ministro da Coesão, que tem os fundos, a Ministra do Ambiente tem o Fundo Ambiental, mas onde também é necessário que se perceba que o agricultor é o melhor amigo do ambiente. Em muitas zonas é o escultor da paisagem, é ver as paisagens do Douro, é ver
o apoio e os bens públicos que cria, que ajudam o turismo e o agroturismo. É uma outra dimensão em relação à qual nem sempre há esta consciência, que é a dos bens públicos, a da sustentabilidade. A agricultura familiar, cerca de 90% em Portugal é agricultura familiar, o que pressupõe desde logo que haja uma transmissão de conhecimento, mas também um sentimento de respeito pelo ambiente, até para poderem passar à próxima geração o espaço que têm. Firmino Cordeiro, nós ouvimos aqui o Sr. Ministro elencar uma série de medidas que o Governo está a planear fazer. Acha que estas medidas são viáveis e, de facto, podem ajudar a resolver aquilo que os agricultores sentem na prática, de dificuldades? Repara, o que uma organização como a AJAP tem de pedir aos governos do país, com toda a honestidade, é que eles consigam ir mais além daquilo que a União Europeia propõe. Por um lado, têm de ser combativos junto das instâncias europeias e transmitirem efetivamente o nosso país real. É que às vezes eu acho que alguns pintam lá aquilo de uma maneira diferente, parece que aquilo está muito bem e depois também quando vêm cá visitar, só visitam determinadas partes, são as partes mais bonitas, mas esquecem-se de mostrar o outro lado, o lado B da folha, a parte par e o ímpar. Portanto, isso é fundamental, mas depois é extremamente importante que deste lado cá não falhe o apoio, como aquilo que foi dito aqui pelo Sr. Ministro, ou seja, nós temos de aconchegar medidas da União Europeia, temos de ter alguma capacidade no nosso Orçamento de Estado para socorrer determinados mecanismos. Bom, desde logo até os seguros agrícolas. É importante olhar para o seguro agrícola como uma ferramenta extremamente importante para a agricultura. Nós temos de ter mais apoios ao prémio e termos mais medidas onde é que nós nos possamos socorrer, porque no fundo nós quando fazemos seguros estamos a evitar que quando aparecem calamidades é preciso ainda mais meios para as socorrer. Portanto, se calhar com menos dinheiro nós conseguimos segurar mais explorações e com isso termos um sistema muito mais eficiente. Portanto, o que para nós é fundamental é que existe uma sensibilidade muito grande em relação a um setor que não é só a produção agrícola, é muito mais do que a produção agrícola. É o território, é a paisagem, são os ecossistemas, é a nossa floresta, desde a floresta mais produtiva até à floresta mais tradicional com as nossas espécies. É olhar pelas raças autóctones que o país tem e não deixar que elas definhem. Portanto, é olhar para este país real, encantador, que quem passeia por ele fica encantado, mas olhe com toda a sinceridade, com a gente a desaparecer pela idade, a não existirem crianças nem jovens nestes mesmos territórios, o que é que nós vamos visitar daqui, sei lá, os seus filhos ou os meus vão visitar neste país? Não sei se de facto não existir esta preocupação deste país pequeno, que estão 739 quilómetros pela Nacional número 2, quem atravessa isto, quem faz isto, que é uma viagem fantástica, onde é que a gente percebe-se muito bem do que é que está ainda para lá mais virado para a Espanha e daquilo que está ali depois mais virado para a faixa litoral. Portanto, é um grande desafio para os políticos, antes de tomarem posse, fazerem essa estrada e depois percorrerem quer para um lado, quer para o outro, para visitarem o que é que existe neste país. E o que é que é preciso fazer por ele, e nomeadamente num setor que não é só agricultura. Porque é um país tão pequeno, mas tão diferente. Sr. Ministro, para terminarmos, foi um dos temas muito contestado pelos agricultores. Afinal, o Governo pretende ou não reverter o processo de transferência dos poderes das direções regionais para as CCDRs? O Governo quer unir o Ministério, e já conseguiu, e o compromisso que tinha, as florestas voltaram para a agricultura, o bem-estar animal está na agricultura, e em relação à solução que se vai encontrar, que está para breve, sobre as DRAP, o que lhe posso dizer é que haverá um upgrade, ou seja, em relação ao que estava, ainda vamos ter uma presença mais forte no território. De qualquer forma, nunca nenhum agricultor seria abandonado, mas teremos uma alteração em relação ao que está e uma melhoria em relação ao que estava, portanto haverá um upgrade. E não nos quer divulgar? Dizer qual é? Neste momento ainda não posso divulgar. Muito bem, vamos aguardar então para saber. Sr. Ministro Firmino Cordeiro,
Muito obrigada aos dois. Foi mais uma conversa organizada pelo Expresso e pela AJAP, onde discutimos mais um tema do futuro do setor agrícola. Olhámos aqui para várias questões, para o envelhecimento, lá está, do setor agrícola, para a questão da sustentabilidade e também da autossuficiência alimentar. Foi um gosto estar convosco. O meu nome é Sara Tainha. Voltamos depois para outro tema, para outra conversa sobre o futuro da agricultura.